Aleluia! Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Que coisa boa estarmos na casa do Senhor mais um dia. É a graça e a misericórdia do Senhor que tem nos sustentado. Você concorda com isso? Amém. Aleluia! Sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez ministrando a sua palavra. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração de maneira muito direcionada para este dia. Então, você que pode, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Obrigado, meu filho. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, deixa eu louvar ao Senhor a vida dos nossos pastores. Pastor Paulo, a pastora Mona Lisa, a confiança que eles têm depositado na nossa vida. E tudo é graça e o favor de Deus, mas debaixo da bênção e da autorização deles. O pastor Tiago, sua esposa, a pastora Luciana. Esse casal de Deus que é uma bênção também na nossa vida, casal de referência. Todos vocês que estão aqui, meu muito obrigado, amém? Amém. Glória a Deus. Quem encontrou aí, fique de pé, que você pode, em nome de Jesus. Você que pode, fique de pé. Essa noite nós vamos passear no livro de Neemias, extrair dele algumas lições para a nossa caminhada. E eu tenho certeza que será um divisor de águas na sua vida. Você acredita nisso? O capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos. A partir do 1º em diante diz assim: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltai-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis dele segundo estas palavras. Aí você vai aí para o versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Você pode deixar sua Bíblia aberta em seu assento e orar junto comigo neste dia? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, debaixo da Tua palavra. Não é debaixo das nossas expectativas, planos, metas, mas reconhecemos que a Tua palavra, ela tem poder de mudar as sentenças, tem poder de mudar cenários, que a Tua palavra tem poder de transformar situações. É a Tua palavra que pode agir aonde ninguém pode agir. Então, debaixo da Tua palavra hoje, nós renunciamos tudo aquilo que queremos para viver exatamente o que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Que esta noite, Senhor, se cumpra em nós a Tua palavra de maneira poderosa, Senhor. Que Tu possas neste lugar abrir as comportas dos céus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em cada coração, em cada canto dessa igreja, desde aqui ao templo daqui dos adultos até a área aqui, Senhor. Nós te apresentamos cada um que está lá na portaria, até quem está na secretaria, quem está ali, Senhor Deus, na cantina. Nós queremos te apresentar cada vida, cada um que está trabalhando na tua obra, cada um que está aqui para render glórias ao teu nome. E nós te clamamos, Senhor, manifesta o teu poder
tuas mãos nessa noite, Senhor. Demando rebadarabacaia sobre debias. Imenarabacamão de orebiaçu rimianderebacai. Só o teu Espírito Santo é capaz de nos convencer, de nos edificar, de retirar, de operar. Espírito Santo, trabalha em nosso meio. É isso que nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus, sim, te dando glória. Ó, Áquila, eu sei que tu é pentecostal. Em nome do grande, eu vou tentar ser bem meiga. Eu vou tentar ser uma pessoa bem ortodoxa. Mas sei que isso não é possível, pois conheço a minha fraqueza. Por isso peço ao irmão Áquila, muda essas notas musicais em nome de Jesus. Aleluia. Bota, eu não sei não o que é nota musical pentecostal não, irmão. Quando eu subir, o Senhor me ajuda aí. Porque... ai, olha. Gente, no meio dos louvores o Senhor habita. Não preciso de instrumento musical para pegar, mas já que tem, a gente faz uso com muito amor e carinho. Muito obrigada, irmão. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Irmã Daina, olha teu zap. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida da igreja. E eu quero extrair aqui alguns pontos muito importantes para a nossa vida. Quando foi me dado a oportunidade, o convite para ministrar aqui nessa noite, o Senhor me direcionou a esse texto. E trouxe ao meu coração algumas verdades, princípios e valores ao qual nós, na nossa caminhada, nós precisamos executar. Eu queria fazer uma pergunta a vocês nessa noite. A primeira delas é: o que vocês vieram fazer aqui? O que vocês vieram fazer aqui essa noite? Vocês saíram da casa de vocês para chegar aqui nessa noite para fazer o quê? Não precisa me responder. Responda para si. O que eu vim fazer nessa noite na Devec Lisboa? Porque debaixo do propósito do seu coração, debaixo daquilo que você caminha, daquilo que você acredita, é que você vai ter êxito na sua vida. Porque se você veio para cá vazio de propósito, não faz sentido algum você estar sentado aqui. Sim ou não, igreja? Agora, a segunda pergunta, e essa eu quero que vocês me respondam, por favor. Você reconhece o poder da oração? Glória a Deus. A terceira pergunta, e eu finalizo aqui. Você reconhece o poder de uma atitude? Sim ou não? Quantas e quantas vezes na nossa vida vimos Deus operar através de orações que fizemos, sejam elas que foram rápidas, sejam elas que foram demoradas, que passaram por meio do tempo, mas que nós vimos e podemos testemunhar respostas de oração. Levante sua mão. Pronto, glória a Deus. Agora, quantos de nós também percebemos que na nossa caminhada, muitas vezes, vimos o poder de uma atitude, poder transformar cenários, mudar situações, mudar sentenças. Existem coisas que estão sobre o domínio de Deus, a legalidade de Deus, a operação do poder de Deus. Mas tem coisas que dependem da nossa oração, da nossa dependência e também da nossa atitude. Porque não adianta orar sem agir. A oração, a sua palavra, ela já nos descreve. Orar, ação, oração. Porque quem ora crê, mas quem age, confia. Muita gente crê em Deus, pouca gente confia para executar, ter atitudes. Se você olhar para a sua caminhada, assim como eu, nós vamos ver algumas vezes que tomamos atitudes que nos trouxeram consequências ruins. Quem nunca? Quem já tomou atitude aqui que veio uma consequência ruim? Só sou eu aqui, é? Eita, Jesus. Aleluia. Não, peraí, eu vou perguntar de novo, porque o Espírito Santo está aqui, ele conhece o coração de cada um, tá? Você participa se quiser. Mas alguém aqui já tomou atitudes que trouxeram consequências ruins? Levante sua mão bem alto assim. Oh, Jesus, pensei que era só eu.
A exemplo, às vezes você já respondeu um pai e uma mãe, você esqueceu de anotar uma conta e a data do vencimento e acabou atrasando, pagou multa. Atitudes que você deixa de tomar, atitudes que você faz que pode trazer consequências ruins. Atitudes de um pecado, de uma desobediência, que pode trazer, que vai trazer consequências ruins. Assim também na nossa vida, atitudes positivas, atitudes boas, vão trazer para nós resultados bons. Sim ou não? A palavra de Deus diz que quando a gente está agindo, atuando pelo propósito de Deus, Ele vai nos trazendo resultado de bênção. Você já tomou alguma atitude aqui que trouxe um resultado bom? Levante sua mão. Só o fato de você aceitar a Jesus fez com que você tivesse direito à vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então só o meio de você tomar a atitude de ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida já trouxe uma consequência boa, um resultado bom. Agora imagina só comigo pessoas que deixam de tomar atitudes e vivem só orando. E às vezes se perguntam, Deus, por que eu não vejo o resultado da minha oração? Tem orações que não são respondidas, não é porque Deus não quer, é porque nós não tomamos atitudes de acordo com aquilo que cremos. E por favor, eu vou catucar você até o final da pregação, porque eu quero que você participe junto comigo nessa mensagem. Se você parar para analisar, algumas vezes na nossa vida nós deixamos de tomar atitudes. E acabamos vendo que perdemos muitas vezes oportunidades. Também adiamos algumas atitudes. E isso faz com que a gente paralise com um propósito. Tudo isso eu estou lhe introduzindo para que você entenda exatamente aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Então, às vezes você não sabe porque não tem resultado. Às vezes você não sabe porque está paralisado. Porque você não sai do lugar. E você diz, Senhor, eu oro. Eu peço, eu clamo a cura da depressão, eu clamo a cura dessa enfermidade, eu clamo por resposta no meu casamento, eu clamo por resposta no meu financeiro, mas nessa noite o céu nos pergunta, eu sei que você ora, mas você está disposta a tomar atitudes conforme aquilo que você vem orando? Quem toma atitude revela coragem. A gente tem fé para pedir, precisa ter fé para pedir, atitude para executar, isso vai gerar na nossa vida resultado. Agora eu quero que você olhe aqui para a vida de Neemias. E eu vou trazer para você um contexto rápido ao qual ele se encontra nesse cenário. O período que ele está vivendo é o do domínio medo-persa, um império muito poderoso. Ele é antecessor ao período de Esther. E é contemporâneo a Esdras. O momento que eles estão vivendo é um momento de reconstrução e restauração de Jerusalém. Neemias, copeiro do rei, encontrava-se na nação medo-persa, servindo dentro do palácio Artaxerxes. E havia a cidade de Jerusalém, cidade de seus pais, cidade essa que foi destruída há alguns anos atrás, mas que há cerca de 100 anos já vinha sendo repovoada. Ela foi destruída porque desobedeceu, tomou atitudes que desonraram a Deus, que desagradou a Deus, se miscigenaram, se misturaram, idolatraram, se venderam. Então, Jerusalém foi destruída pela Babilônia. E nesse processo, ela se espalhou os povos para várias nações. Nesse processo, a cidade de Jerusalém, suas casas foram derribadas, os seus muros foram queimados, as portas destruídas. Então aquele lugar ficou assolado. Jerusalém estava sobre miséria, assolada, estava em opróbrio e precisava de ajuda. Alguém em miséria é alguém sem recurso, assolada, sem população. Alguém em opróbrio é humilhada. O cenário de Jerusalém era bom ou ruim? Bom ou ruim? Ruim. Essa cidade estava vivendo um contexto, um cenário ruim. Porém, Deus já estava inquietando o poder dos grandes, para que essa cidade que momentaneamente estava num cenário ruim,
pudesse viver cumprimentos de promessa, pudesse viver momentos de reconstrução, pudesse viver momentos de reestruturação. O cenário era ruim, mas Deus estava agindo para o cumprimento da sua promessa. Deus tinha dito: o povo seria destruído pela desobediência, mas pelo meu amor eu restaurarei, eu reconstruirei, eu reedificarei. Jerusalém não foi feita para ficar destruída. A tua casa, a minha família, os teus negócios não foi feito para ser assolado, para viver em miséria. Muito pelo contrário, Deus me trouxe aqui para lhe dizer: o cenário aparente não determina o fim da sua história. O cenário aparente não vai determinar aquilo que você é e nem aonde você vai chegar, porque Deus determinou que aquela cidade viveria algo diferente, carregava promessa. Dali viria a descendência do Messias, dali nasceria o nosso Jesus, ali acontecerá o fim de todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa: você não vai morrer, você não vai ser destruída, não vai viver em opróbrio, porque sobre você Deus ainda tem muita coisa para fazer. Aleluia. Esse cenário fez com que Deus operasse de maneira poderosa, tocando no coração de grandes imperadores. Ciro e Dário é levantado, e a primeira deportação para aquela cidade foi por Zorobabel, levou uma leva. E aí eles reconstruíram o altar. Reconstruir o altar significa trazer a presença de Deus para o centro da minha vida. Tem áreas da nossa vida que estão como Jerusalém. Eu não sei se é área espiritual. Eu não sei se é o casamento. Eu não sei em que área você vem clamando na campanha da vitória. Eu não sei em que área você vem apresentando quando vem a essa igreja. Mas uma coisa eu sei: quando o altar é restaurado, quando o altar vem ser edificado, a presença de Deus volta para o ambiente. E quando a presença de Deus volta, quando a presença de Deus está no meio, aquilo que era vergonha será transformado. Que nessa noite a gente entenda que não começa com muros, começa com o altar. Que a gente entenda que não começa pelo que é externo, mas por aquilo que é interno. Que a gente entenda que relacionamento com Deus não é de aparência, mas é sobre essência. Deus poderia começar a reconstrução dos muros, porque Ele estaria trazendo segurança e proteção para Jerusalém, e depois terminar dentro do altar. Mas Deus não quebra princípio, Deus não quebra moral, Deus não quebra a sua palavra. Por isso Ele não começa de fora para dentro. Deus não está preocupado com a aparência das coisas. Deus não está preocupado com a proteção daquilo que Ele é poderoso para proteger. Deus está preocupado com o quanto nós estaremos debaixo da sua presença. Restaurar o altar é edificar um novo altar, trazer a presença de Deus para perto. Depois vem a companhia de Esdras para o estabelecimento da lei, da ordem. Sem lei não tem ordem. Sem a lei de Deus as pessoas estavam perdidas. Então aqueles que estavam afastados precisaram rememorar a palavra de Deus. Esdras vem como um líder religioso. Esdras vem como alguém que vai trazer a restauração da palavra de Deus. Porque não tem altar que subsista sem palavra. Não tem vida de secreto e intimidade que resista sem a leitura bíblica. Não tem vida de secreto que resista sem a palavra que edifica. A gente precisa ter altar, a gente precisa ter templo, a gente precisa ter palavra, a gente precisa ter os muros edificados. Escute,
Vem a palavra e vem a construção do templo. Na construção do templo, parece até uma ironia construir um templo dentro de uma cidade destruída. Ageu e Abacuque, profetas, obrigada, meu filho. Ageu e Abacuque, profetas que incentivaram a continuidade desse processo de construção, porque as oposições começaram. Levantou-se oposição no tempo de Neemias, mas não começou em Neemias. A oposição à reedificação, a oposição ao chamado, à obra, ao propósito, a oposição à igreja, a oposição à vontade de Deus, não começou em Neemias, e nem começou em mim, e nem começou em você. A oposição à igreja começou desde o Éden. A oposição a você não é por conta de mim, não é por conta de você, não é por conta de quem eu sou, nem por conta de quem você é, mas pelo propósito que você caminha, pelo Deus que você serve. O mundo nos odeia. 1 João capítulo 3, versículo 3, a palavra de Deus diz: o mundo vos odeia, porque vocês me amam. Não estou dizendo que todo mundo vai ser perseguido e vai ter oposição. Eu estou dizendo que é comum acontecer isso. E se não acontece, deixa eu te falar uma coisa. Você está sendo crente mesmo? Que nem diz no meu Nordeste? Está sendo crente mesmo? Ou está sendo complacente, conivente? Quando a gente tem o posicionamento, nós vamos ter oposição. Mas a oposição, ela não paralisa. A oposição gera em nós fortificação. Deixa eu te falar uma coisa: quantas vezes alguma oposição se deu na sua vida e quantas delas você pereceu? Olha você aqui. Não vai ser uma oposição agora que vai impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Nós precisamos nos posicionar. E a palavra de Deus diz: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Trazendo para miúdos: posicione-se, que Satanás vai bater em retirada. Deixa eu te falar uma coisa. O texto nos diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quando aquele templo é reconstruído, há uma glória muito maior. Num processo de reconstrução, o nível da intimidade, o nível da revelação, o nível do poder é muito maior. Então experimenta viver o tempo da reconstrução nesse ambiente. A glória de Deus se revela de maneira abundante. Quem aqui está disposto a viver reconstruções em áreas? Quem é que reconhece que tem uma areazinha que, olhe, se você pudesse escrever o tempo que você milita contra ela, e tem uma que é conhecedor de todos, e na verdade todos aqui têm ela, a língua. Não é história minha, tá? O apóstolo Tiago escreve: aquele que já tem o controle e o domínio da sua língua, este é salvo. Se eu estou vendo você aqui ainda, minha amiga, se eu estou vendo você aqui ainda, meu amigo, se eu ainda estou aqui, ainda não estou salva no sentido de estar na glória. Estou aqui presencialmente. Enquanto estou viva, milito contra essa natureza carnal. Cada um de nós tem uma limitação que precisa melhorar. Todo mundo é santo? Santo em Cristo, mas em processo de santificação. Isso significa que todos nós temos defeitos. Mas sabe qual é o problema? A gente acha que quando se trata de reconstrução é sempre a vida do outro. A gente acha que a palavra está sendo direcionada sempre para alguém, nunca é para nós. Então você não veio aqui para entregar o culto para o outro. Você veio aqui para entregar um culto para Deus. E a palavra é a palavra de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: cenários difíceis vão ser mudados por conta do posicionamento de quem quer reconstruir.
Quer ver a mudança? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Quer ver mudar o seu casamento? Melhore como esposa, como esposo. Quer melhorar na sua vida ministerial? Melhore na vida da oração, no momento do jejum, na consagração, na excelência do serviço. Quando tem alguém vendo e quando tem alguém sem ver. Preste atenção. Então, esse foi o cenário. Mas qual foi o final da atitude dele? Ao passo que ele toma a atitude de se posicionar, ele vai conseguir executar o seu plano com êxito. O resultado vai ser bênção. O resultado vai ser prosperidade, vai ser sucesso. Esse é um resultado bom. Porque não existe nenhum tipo de posicionamento debaixo de um propósito de Deus que não tenha sucesso. Quer ter sucesso? Caminhe pelo propósito. Quer ver orações serem respondidas? Caminhe pelo propósito. Quer ver respostas de oração? Peça de acordo com o propósito. Porque às vezes tem orações que a gente espera que Deus responda para que a gente execute. Você já parou para pensar nisso? Qual causa você vem orando a Deus e pedindo a Ele que lhe dê um sinal para você executar? Quem é dessa? Quem é desse que está pedindo sinal a Deus? Senhor, me mostra que eu preciso mudar de emprego. Senhor, me mostra que eu preciso mudar com meu marido. Senhor, me dê uma revelação que a irmã do altar hoje entregue a profecia, dizendo a cor da minha blusa e o brinco que eu estou usando, porque assim eu saberei que o Senhor está falando comigo. Ah, Deus poderoso! Já está militando aí num casamento perturbado já faz tanto tempo. Senhor, estou esperando um sinal. Senhor, estou esperando algo sobrenatural. Talvez o Senhor chamar meu nome. Alguém tocar no meu ombro. Não precisa ser nada muito grande não, irmão. Se a menina tropeçar de novo, eu sei que é para eu sair daquele lugar. A gente tem que parar com esse misticismo religioso, em que a gente espera alguns níveis de resposta do céu para que a gente execute na terra. Deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo Deus vai te dar respostas. A minha pergunta é: até quando vai ficar parado esperando que algo aconteça quando Deus já te mandou executar? Vou agora contextualizar na história de Neemias. Neemias estava servindo como copeiro de rei quando ele recebeu a notícia de luto. Quando ele recebeu uma notícia ruim, o seu irmão vem e chega para ele e conta a situação de Jerusalém, o cenário ruim. E ele ouve o relato de alguém e não dele. De uma nação e não dele. Ele estava vivendo muito bem, numa posição muito nobre. Ser copeiro do rei, alguém que tinha acesso à sala real, alguém que tinha acesso à intimidade, a momentos de muita importância na corte. Ele estava vivendo tão bem que ele bebia vinho todo dia. Não que isso seja certo, tá? Só um parênteses aqui. A Bíblia, eu vou até abrir esse parênteses melhor aqui. Porque parece que aqui na Europa o negócio é meio estranho. Aqui parece que o negócio, a cultura toma frente de princípios da palavra. E eu nunca ouvi tantos crentes beberem álcool nessa cidade, nesse país. E eu pensei: Senhor, só eu estou ficando doida? Às vezes eu penso, acho que eu estou ficando doida, Senhor. A palavra de Deus não expressa com todas as letras que você é proibido de beber álcool. Preste atenção comigo, você concorda? Agora eu vou te provar uma coisa. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4 ao 5, princípios domésticos e cristãos. E ele diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Me responda uma coisa: tem como o Espírito habitar no meio do vinho? Tem como o Espírito habitar no meio do vinho? Então me diga uma coisa: tem gente que diz: ah, eu canto, eu prego, eu pulo, eu rodo, eu sirvo, mas não tem unção, não tem resposta, não tem operação de Deus. Parece que o Espírito está longe de mim. Aí eu pergunto: está bebendo álcool? Tem que confrontar algumas coisas na nossa natureza, né? Deixa eu te fazer outra pergunta assim, rapidamente. A Bíblia diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 2, 5 ao diante: nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. A gente é o que de Deus, sacerdote? Qual é o
princípio do Antigo Testamento que não foi anulado por Deus, que todos os apóstolos, Jesus coloca a gente em vínculo direto, mostrando para nós que nós somos sacerdotes, nós somos reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, Cristo glorificado, entregando a carta à igreja a João, às igrejas da Ásia, na ilha de Patmos, e ele diz assim: pelo meu sangue sois lavados, vocês são meus reis e sacerdotes. O próprio Cristo nos vincula a isso. Aí lá em Levítico tu vai ver, Levítico capítulo 10, quando Nadab e Abiú se embriagaram com vinho, levaram fogo estranho para dentro do templo, do tabernáculo, e ali eles foram fumegados, eles morreram, e houve uma ordem de Deus: todos aqueles que forem sacerdotes, eles não podem se embriagar com vinho, são proibidos de beber bebida alcoólica. Não estou inventando, não estou aumentando e não estou trazendo para você nada além do que comprovações bíblicas a respeito de uma atitude cristã. Então, se Deus vincula a gente ao sacerdócio de serviço a Ele, do Antigo ao Novo Testamento, e as promessas do tempo vindouro de Apocalipse, por que tem crente que ainda duvida sobre essa ação? Quer dizer que mais vale a dúvida do que a certeza? A palavra de Deus é assim, sim, não, não, que não provém disso, é de procedência maligna. Se a Bíblia não deixa claro com todas as letras a proibição da bebida alcoólica, mas ela deixa para nós princípios, e ela traz para nós a intenção de que o Espírito de Deus só enche uma pessoa se ela não se encher com vinho. Então eu entendo que eu não devo entrar por essa área, mesmo que eu tenha dúvida. Agora, você pode concordar ou não comigo, irmão. A sua vida é sua. Você faz o que você quiser. Mas eu estou pregando palavra. Eu falei alguma mentira aqui? Eu inventei alguma coisa aqui? Eu estou errada? Alguém levante a mão e diga assim: eu preguei alguma coisa errada da Bíblia. Pronto, porque eu estou pregando a palavra e eu senti que esse parênteses ele tinha uma atuação. Então eu vim aqui como profeta, e profeta não fala aquilo que acha que vai agradar as pessoas, fala aquilo que Deus manda. Então ele estava ali como copeiro do rei, bebendo, e ele estava ali comendo, provando para que o rei não morresse. Quem tem acesso à presença do rei é alguém que está disposto a morrer por ele. E a minha pergunta é: está disposto a morrer por ele? Será que nós estamos dispostos a morrer por Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Aquele que nós dizemos: Senhor, eu te adoro, eu te amo, eu te louvo, o Senhor é o meu mestre, o Senhor é o meu guia, em ti eu confio. Aí ele pergunta assim: está disposto a morrer por mim? Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se não for para viver por Ele, que eu morra, porque é melhor estar com Ele do que viver sem Ele. Se alguém chegasse para você e perguntasse: quer morrer por Jesus hoje? O que você diria? Se você fosse atacado por alguém que persegue a fé cristã, e hoje dissesse assim: se você negar, você vai ficar vivo, mas se você não negar, você vai morrer. Se nesse momento agora, essa igreja por algum motivo fosse invadida, e você colocasse em xeque a sua fé, o que você faria? O que eu faria? E às vezes Deus pede a nós coisas tão pequenas, que é a libertação de um vício. Pede a nós libertação de algumas atitudes, de alguns comportamentos. Pede a nós para que a gente largue algumas coisas, alguns comportamentos, algumas características temperamentais, algumas características do nosso caráter. Não é nasci assim, vou morrer assim. É nasci assim, mas sou transformado pela palavra de Deus. Então às vezes ele pede: mata a tua carne, carrega a tua cruz, nega a si mesmo. E a gente continua caminhando do jeito que acha que deve, porque não houve nenhum sinal miraculoso. Então, se a gente pudesse dizer a Deus hoje: Senhor, eu morro por ti, acho que seria a posição de Neemias, porque Neemias entendeu que ele precisava tomar uma atitude diante daquilo que ele estava orando. Neemias, em todo o texto bíblico, traz menção de que ele orou por 8 vezes, de maneira rápida, de maneira espontânea, porque ele precisava de uma resposta rápida. Imagine as orações em secreto dele. Então ele orou e jejuou pelo povo de Israel durante 4 anos, 4 meses, melhor dizendo. Ele orou por Jerusalém, para que aquela situação fosse mudada. Mas nem tudo fica no pé da oração, fica na oração e na execução e na atitude. Então, quando ele estava diante do rei, e o rei percebeu que ele estava com um semblante triste, ele vai dizer assim: o que queres? Porque tu estás com um semblante triste? E aí ele fica naquela situação de medo, porque ali ele poderia morrer.
Mas ele entende que no ambiente da oportunidade, o medo não pode atrapalhar o caminhar de um propósito. No coração dele, ele colocou um propósito: eu não quero mais servir a qualquer pessoa, eu quero servir a Deus, eu quero ser instrumento para ajudar aqueles que estão em opróbrio, aqueles que estão assolados, aqueles que estão em miséria. Ele colocou em seu coração um propósito: Senhor, faz-me prosperar diante deste homem. E quando um belo dia, ele está lá mais um dia servindo aquele rei. O rei olha para ele e vê um semblante diferente. E eu penso, será que o semblante só estava naquele dia? Já fazia um tempo, mas foi aquele dia que o rei reparou que o rosto dele estava diferente. Então ele usa aquela oportunidade para o propósito. Se você estivesse diante de uma mesa, você usaria para o seu próprio benefício ou para o propósito de Deus? Se você estivesse diante de uma grande oportunidade, diante do rei que poderia estender o cetro para mim ou para você, a gente usaria isso para o nosso benefício ou para o propósito de Deus? A palavra de Deus diz que Neemias usou para o propósito de Deus. E porque ele usou para o propósito, ele teve êxito. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando a gente vai ter orações respondidas com sucesso? Sabe aonde Deus vai fazer a gente prosperar? Quando as nossas orações estão envolvidas com um propósito. Quando as nossas orações estão envolvidas com o reino. Quando as nossas orações estão envolvidas com as coisas de Deus. Aí a gente vai ter propósito, a gente vai ter promessa, a gente vai ter prosperidade, a gente vai ter sucesso. Quando as nossas orações caminham pelo propósito, não tem como dar errado. A pergunta é: sabe pedir? Sabe por que muitas vezes a gente não recebe? Porque a gente não sabe pedir. E não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz: o Espírito Santo, ele transfere, ele transmite a nossa oração como gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como pedir. Mas se você pede pelo reino, deixa eu te falar uma coisa, você vai conseguir. A palavra de Deus diz em Mateus 7,7: pedi, dá-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Batei e a porta será aberta. O que Jesus está dizendo? Se você pedir pelo reino, se você bater, insistir, vai ser aberto. Então, para a gente ter resultado de oração, a gente precisa saber o que ora e como ora. Quer prosperar na empresa? Ora para Deus e diz assim: Senhor, me faz prosperar de tal maneira que eu abençoe o teu reino, que eu ajude a obra missionária, que eu ajude os necessitados. Deus, se o Senhor me abençoar, eu serei abençoador. Está conseguindo entender o ritmo da oração? Respostas de oração. Mas eu fiquei pensando, Neemias não recebeu resposta de Deus para executar no momento da oportunidade. E sabe o que o Espírito Santo de Deus me disse? Pare de espiritualizar o que Deus mandou você executar. Ah, não fiz ainda, não larguei ainda, não aceitei ainda. Trazendo agora um exemplo, não vou me batizar agora. Por quê? Porque não senti arrepio. Não vou me batizar agora, por quê? Porque Deus não falou comigo, eu não sinto que é o momento. Deus não falou com você, está escrito no livro de Mateus. Aquele que crê e foi batizado deste será salvo. Jesus não falou? Está aí na Bíblia. Ah, fica adiando, procrastinando, espiritualizando coisas que Deus já mandou executar. Deus já mandou você executar um serviço a Deus, um talento, uma obra, ajudar, contribuir no reino de Deus. E aí você fica dizendo: ah, vou esperar alguém me convidar, algum departamento me chamar. Deus já lhe deu a ordem, Deus já lhe chamou. Não espiritualize aquilo que Deus mandou você executar. Catuca a pessoa do teu lado e diz assim: não espiritualize o que Deus mandou você executar. O que é que você tem que executar? Coloque como plano de meta, porque o rei disse assim: beleza, você vai. Agora, em quanto tempo você volta? Tem plano de ação? Tem estratégia? Sabe o que vai fazer? Começa a colocar os planos para agir de acordo com o propósito, porque Deus te fará prosperar em tudo aquilo que você fizer. O texto diz que ele usa a oportunidade para o reino. E aí ele fala assim: rei, me libera, me dê cartas e me dê recurso. Caramba, quando eu li isso aqui, que eu li esses versículos, eu disse: que homem ousado. E a gente está diante do rei, muitas vezes não sabe o que pedir, como pedir. E Neemias ali mesmo, com aquela situação amedrontada, ele fez assim: me libere, me dê cartas, me dê recurso. Você consegue repetir comigo isso? Eu não sei qual área você está pedindo a Deus,
Mas diga assim: me libere, me dê carta, me dê recurso. Agora eu vou te explicar. Me libere, me abençoe. Me libere, me deixe fazer. Responda a minha oração. Senhor, por favor, olhe para a minha causa. Me libere. Me dê cartas. Sabe o que significa? Me autorize. Me abençoe. O propósito dele era justo, sim ou não? Era correto, sim ou não? Mas propósito correto com método errado não dá certo. Ele pediu carta, autorização. Sabe o que isso significa? Subordinação a uma liderança. Você só vai ser bem sucedido em propósito, em oportunidades, em orações, quando você sabe se subordinar a uma autoridade. Quem sabe pedir autorização, bênção. Não adianta o propósito ser bom se está debaixo de uma negativa da sua autoridade. Pedir cartas significa me autorize. Quem age por meio de insubordinação, quem quer fazer sem autorização, ele não tem sucesso. Quem reconhece a autoridade, caminha por autoridade e pede autorização, caminha debaixo da bênção, esse tem êxito. Eu estou evangelizando, estou lá na balada evangelizando. Não. Eu estou evangelizando, como? Me fazendo de doida. Mas o apóstolo Paulo disse, se faça de doido, me faça de doido para alcançar os gentios. Não é assim não, meu irmão. Eu já sei. Vou dar um exemplo meu. Vou pegar um livro daqui, do UNA, e vou evangelizar. Vou entregar o livro do UNA para evangelizar. O propósito é certo? O propósito, evangelizar, é certo? Não precisa ter medo não, calma. É certo o propósito? Mas o método está certo? Então anula o propósito. Porque Deus não age para abençoar quem corrompe princípios. Então a minha intenção, o meu método, a minha vontade, o meu propósito podia até ser certo. Mas se o método é errado, isso desonra a Deus, desonra a autoridade. Qual é o certo? Pastor, eu quero evangelizar, eu posso levar esse livro? Se o pastor disser, está autorizado, está abençoado, aí você vai lá e faz. Isso pode ser trazido no casamento. Isso pode ser trazido na relação pai e filho, filho com o pai. Você precisa andar debaixo de autorização, sujeição. Quem não sabe ser submisso da terra jamais será submisso a Deus. Porque quem não ama a quem vê, jamais amará aquele que não vê. Então ele pede cartas, autorização, e ele pede recurso. Saber pedir é importante. Deus, eu quero que o meu marido se converta, entre pelas portas, seja batizado nas águas, que ele seja batizado no Espírito Santo, que ele sirva como obreiro, que ele seja um pastor. Quem aqui tem essa fé? Já colocou diante de Deus o teu plano? Senhor, eu quero ser curada dessa enfermidade, que as minhas sessões de fisioterapia deem certo, que os medicamentos deem certo, que eu chegue aqui para contar o meu testemunho de vitória, que eu possa dar uma oferta de gratidão. Qual é a apresentação do teu pedido a Deus? Porque se você pede certo, você ganha. Aí ele pediu recurso de madeira e etc. Mas a palavra de Deus diz que ele pediu tão certo, de maneira tão correta, porque se o método é correto, as coisas prosperam. Mas se o método é errado, não tem como prosperar. Quer ver um trabalho que não prospera, que não é frutífero, que não tem ramo, que não tem excelência, não tem resultado? Com certeza o método não está certo. Isso é física, isso é matemática. Agora isso também é fé, isso é espiritual, isso é princípio. E aí ele pede recurso e a Bíblia diz que ele foi tão agraciado, a mão de Deus estava de maneira tão poderosa sobre ele, que ele recebeu o favor do rei, de tal maneira que o rei fez assim: faz o seguinte, não leva só recurso não para pegar as madeiras no jardim não, faz o seguinte, leva também os chefes da guarda, leva alguns exércitos, leva contigo uma tropa para te ajudar. Quando a gente sabe o que está fazendo pelo propósito de Deus, quando a gente pede da maneira certa, a
resposta vem de maneira abundante. Vem mais do que você pediu, vem mais do que você pensou. A palavra de Deus diz que Ele fará ainda mais, infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Eu estou a finalizar, mas eu preciso chegar aqui para você e dizer algo muito importante antes da gente finalizar. No momento em que ele está fazendo toda essa obra, ele vai olhar exatamente aonde Jerusalém está situada. 1.400 quilômetros de distância. Meses de viagem. Quando ele chega lá com um propósito no coração, ele não abre a boca para falar. Ele vai observar. E eu aprendo com Neemias o seguinte: a gente, quando está servindo a Deus, a gente fala menos, observa mais para executar melhor. Sabe por que tem muita gente que não tem resultado naquilo que faz? Porque fala muito, observa pouco e aí não tem tempo para executar direito. Sim ou não? O que ele fez? Foi observar os muros. 3 dias caminhando ao redor de Jerusalém, passando pelas 10 portas, e ao passo que ele passou pelas 10 portas, ele sabia exatamente as brechas que tinha no muro e aonde precisava ser restaurado. Cada pedaço ele sabia, cada lugar ele reconhecia. Quem conhece o local sabe a melhor estratégia para agir. Quer saber aonde você precisa melhorar? Quer saber aonde sua família precisa tampar brecha? Quer saber onde a gente precisa executar melhor as coisas para Deus, para o reino de Deus? A gente precisa observar mais, se justificar menos, executar melhor. A gente precisa saber aonde está cada brecha, cada falha de uma porta, porque quando a gente conhece o local, a estratégia ela é melhor. Quem concorda aqui comigo? Quando você sabe onde está a falha, é mais fácil de consertar, sim ou não? É mais fácil de consertar, porque quem observa no secreto sabe executar em público. Quem tem observação de oração no secreto consegue executar em público, mesmo que muitas vezes se sinta despreparado. Quem sabe cada fenda executa mais rápido do que os outros levariam de tempo. Quando você reconhece a área que precisa melhorar, assim como eu, a gente consegue resolver o problema mais rápido do que outra pessoa. Alguém olha para você lá no seu trabalho, lá olha para você na sua vizinhança e diz assim: rapaz, ela prosperou tão rápido, a casa dela já tem todos os móveis, chegou aqui com 2 bolsinhas no aeroporto. Você sabe onde está a fenda. Você sabe onde está a necessidade. Você sabe onde melhorar, onde orar, onde buscar, o que fazer. Lá no seu trabalho você vende mais do que todo mundo, você tem mais clientes que todo mundo, e alguém faz: como é que aquela senhora, como é que aquele homem, como é que aquela pessoa consegue prosperar tanto? Sabe onde está a fenda. Quer saber como você vai executar melhor e ver a resposta de Deus na sua família, na sua casa? Saiba onde está o problema. Quando a gente mapeia o problema, a gente executa mais rápido. Então quando eu olho para ele, ele diz assim: para levantar o povo para trabalhar, para levantar o povo para executar. Ele passou 3 dias olhando, montou a estratégia, chegou para o povo e disse: estamos em miséria, estamos assolados, estamos vivendo aqui um opróbrio, mas deixa eu te falar uma coisa: a boa mão do Senhor me favoreceu, e eu vim aqui da parte do rei para executar a reconstrução desses muros, que foi impedida anteriormente, mas agora eu cheguei e eu conto com a ajuda de vocês. Sabe o que aquele povo respondeu para Neemias? A situação era difícil, a oposição era grande, mas o povo olhou para Neemias e disse assim: levantemo-nos, edifiquemos e esforcemos a nossa mão. A minha pergunta é: a Devec Lisboa, o pastor Paulo, o pastor Tiago, o pastor Silas, pode contar comigo, pode contar com você para reconstruir os muros? Alguém aqui pode dizer: levantemos, edifiquemos, esforcemos as minhas mãos? E é interessante, porque ele diz que a mão do Senhor o favoreceu, e o povo diz: esforcemos a nossa mão. E esse texto deixa claro que
Quem trabalha pelo reino, esforça as mãos, é bem sucedido pela mão do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. A boa mão do Senhor está sobre a sua vida. Se levante pela sua casa, pela sua campanha, pelo seu pedido. Edifique e esforce a sua mão. Esforce a sua mão, porque a boa mão do Senhor te será favorável e te fará prosperar. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga assim: Senhor, esforça as minhas mãos. Senhor, me favoreça. A tua boa mão está sobre mim. A boa mão do Senhor está sobre você. A boa mão do Senhor está sobre o teu ministério. A boa mão do Senhor está sobre a sua casa. É a boa mão do Senhor. Deixa eu ler 2 versículos para você aqui, sobre a mão do Senhor. Isaías 41:10 diz: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. O fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É a mão do Senhor que te favorecerá. É a mão do Senhor que te dará vitória. Você está debaixo da mão do Senhor. É a mão do Senhor. É a mão do Senhor. É a mão do Senhor. E o povo se levanta. E eu vou findar aqui. Chegamos no capítulo 6. Nesse processo, ele vai dividir a atividade. Para reconstruir os muros, ele sabe que não faz sozinho. Quem acha que cresce sozinho está perdido. Quer crescer? Tenha pessoas boas ao seu lado. Neemias chamou o povo para trabalhar e dividiu as tarefas. Para com esse negócio de dar conta tudo sozinho. De dar conta de tudo sozinho. Ou você aprende a trabalhar em equipe, em unidade, ou você nunca vai crescer. Ou a gente como igreja aprende a trabalhar em unidade, ou a gente nunca vai ter a presença de Deus em nosso meio. Porque aonde há unidade é o Espírito de Deus, mas aonde há contenda o Espírito de Deus não trabalha. Então não existe isso de departamento UNA, não existe isso de departamento dos obreiros, não existe isso do culto da palavra, não existe isso de departamento infantil, não existe isso de louvor, não existe isso de divisão de departamentos. Nós somos o único corpo, nós somos o único corpo, nós somos o único corpo. Ele dividiu. E pai, meu irmão, vou te dizer uma coisa, pode me odiar, mas a palavra é clara. E ele dividiu a tarefa. Cada um cuidou de uma parte. E os primeiros a cuidar eram os sacerdotes. A porta do gado das ovelhas. Os sacerdotes construíam uma porta, um muro e ainda construiu a sua própria casa. Porque Neemias era tão inteligente que ele fez o povo entender que a causa não era apenas do reino, mas era deles também. Por isso, aqueles que construíam a sua casa, construíam os muros e as portas perto da sua casa. Porque ele fez o povo entender que quando a igreja cresce, sua casa cresce. Quando sua casa cresce, a igreja cresce. Quando a gente trabalha pensando no bem interior e no bem da igreja, e vice-versa, todo mundo cresce. Sim ou não? Então ele dividiu a tarefa, trabalhou um monte de gente. Trabalhou sacerdote, levita, trabalhou mercadores, perfumistas, trabalhou todo mundo, ourives, todo mundo trabalhou. Mas teve gente que não quis trabalhar. Eram os nobres de Tecoíta, se achavam bom demais. Então eles não quiseram ajudar. E deixa eu te dizer uma coisa, não se incomode com quem não quer ajudar. Se ocupe com quem está trabalhando. Quem não quer ajudar já não vai fazer nada mesmo. Agora quem está executando precisa da sua atenção. A gente tem que parar de se preocupar com quem não quer fazer. Quem não quer fazer não está fazendo por você, não está fazendo por Deus. E se ele não entende a responsabilidade com Deus, ele nunca vai entender o que a gente fala. Agora quando a pessoa tem compromisso com Deus, ela faz. A maioria ajudou. Só os tecoítas, os nobres, disseram não vou. Porque a soberba e a altivez fazem com que o homem saia de si. Mas os humildes de coração, eles servem, eles ajudam. Até as filhas de Salom ajudaram. Até as mulheres estavam no meio. Sabe por que ver o crescimento da igreja, a reconstrução da igreja? É quando a gente se une no mesmo propósito. É quando a gente está debaixo da mesma visão. É quando a gente diz, eu te ajudo. Tu faz de um lado, eu faço de outro. Eu pego aqui, tu pega ali. Ah, o envelope caiu, eu te ajudo. Meu Deus!
Trabalho de unidade. Não tem grande, não tem menor, não tem maior. Todo mundo junto. E há um momento em que Sanbalat, Tobias e Gesem se levantam. E eu não vou entrar nesses méritos porque eu cheguei no fim. Eu vim te falar dessa oposição que se levanta para fazer o mal. E eles se levantam de tal maneira porque eles se incomodam com o bem que está acontecendo em Jerusalém. Tem gente que se incomoda com o bem da igreja, com o crescimento do povo cristão. Eu fico imaginando Sanbalat, Tobias e Gesem olhando. Chegou Zorobabel, vamos ver até onde vai. Chegou Esdras. Esse povo está querendo fazer alguma coisa aqui mesmo, né? Mas não vai dar em nada. Vou inventar calúnia e o rei vai impedir. Aí inventou calúnia e o rei impediu. Mas aí depois de um tempo chegou Neemias. Chegou Neemias com todas as autorizações. E o inimigo não queria perder a sua autoridade. O povo se incomoda porque tem medo de perder posição. Sim ou não? Porque quem está preocupado com posição não aceita ajuda e nem melhora de ninguém. Agora quem está preocupado com o propósito não quer saber de posição. Ele simplesmente está no meio da obra e ele não pode parar o que está fazendo para poder dar satisfação a ninguém. Então veja o que acontece. Quando os inimigos opositores não conseguem destruir, matar porque eles tentaram, mas aí Neemias usou de estratégia, cada um estava com a espada na mão e trabalhando com a outra, até que em 52 dias se concluiu o trabalho. O inimigo não conseguiu destruir, tentou distrair Neemias e até tentou dividir o povo. Distrair, chamou ele 4 vezes para a conversa, no meio de uma fronteira, onde ele estaria desguarnecido e estaria em perigo, e fora, nas fronteiras, fora da cidade de Jerusalém. Quando a gente desce ao nível do inimigo, a gente se coloca em perigo. Por isso, deixa eu te falar uma coisa: o inimigo quer distrair você, quer trazer você para o meio da afronta, quer trazer você para o meio do conflito, mas não desça ao nível do seu inimigo. Eleve o seu nível e ele não vai te alcançar. Não desça ao nível do seu opositor. Eleve o seu nível e ele não vai te alcançar. Sacode a pessoa do lado e fica de pé. Diz a ela assim. Agora diz mesmo, vice, por favor. Não desce o nível. Eleva o nível. Não desce a afronta do teu inimigo. Não desce ao nível de Satanás. Não desce ao nível dos caluniadores, dos fofoqueiros, dos contendeiros. Não desce de nível. Eleva o teu nível. Continua trabalhando. Continua fazendo. Continua executando. Continua obedecendo a Deus. Continua caminhando pelo propósito. Se alguém fala mal, continua. Se alguém dizer que você não presta, continua. Continua. Eleva o teu nível. O inimigo, quando for te procurar, vai dizer: está longe demais, eu não consigo alcançar. O inimigo, quando procurar você, vai dizer: cadê ele? Olhando para baixo. Mas quando ele vai ter que olhar para cima, eu não consigo alcançar. Aí, eu vou fazendo assim para você ter esperança que eu estou acabando. Mas eu acabei mesmo. Aí, na 5ª vez, não deu certo. Neemias respondeu assim: estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não posso parar. A resposta dele, por 4, 5 vezes, foi a mesma. A palavra obra, na raiz hebraica, significa: sou um mensageiro de Deus. Sou um homem de trabalho, um homem de ministério. Quem sabe quem é, quem tem identidade, quem sabe quem é em Deus, não se preocupa com oposição, continua caminhando no propósito. Ele diz: eu não posso parar, porque eu sei quem me chamou. E a palavra de Deus diz que ele não deixou por aí. Ele enviou uma carta aberta. E isso aqui é uma denúncia profética, porque ali ele comprou profetas, Semaias, Noadias e entre outros, para difamar Neemias, para afrontar Neemias, porque eles estavam preocupados com a posição de autoridade que eles tinham. Por isso, esses inimigos enviaram uma carta aberta, porque carta aberta todo mundo lê. Então ele trouxe aquilo que era sigiloso, aquilo que era secreto, aquilo que era íntimo, de conversa entre governantes, e trouxe à luz a exposição, porque ele queria atacar a moral daquele homem.
Se ele não consegue destruir, se ele não consegue distrair, ele vai tentar dividir o povo para parar a obra. Dividir a igreja, dividir o povo, dividir os crentes, dividir aqueles que trabalham na DEVEC, dividir aqueles que trabalham no propósito do reino. Quando o inimigo não consegue destruir, quando se levanta alguém para fazer a obra, para caminhar pelo propósito, ele vai tentar distrair. Quando ele não consegue distrair, ele vai tentar dividir, atacar a moral, descredibilizar. É alguém perfeito? Desde o início eu disse, é alguém perfeito, sim ou não? Mas caminha pelo propósito. É alguém em processo. É alguém que está fazendo a obra. Deixa eu te falar uma coisa. Ou você sabe muito bem a quem você serve, ou você não vai avançar naquilo que Deus tem para a sua vida. Ou você sabe que serve a Deus, ou você não vai ser abençoado. Ou você se submete à autoridade de Deus sobre a sua vida, ou você não vai prosperar. Será que o pastor Paulo lá no Brasil pode contar com a igreja que não se divide? Será que o pastor Silas pode contar com a igreja que não se divide? Quando a afronta vem, a carta aberta vem. Quando aquilo que era íntimo passa a ser algo aberto a todo mundo. O que eles fizeram? Eles largaram, eles deixaram, eles abandonaram, ou eles se levantaram e continuaram a executar a obra de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, não é tempo de divisão, não é tempo de divisão, é tempo de unidade. Se una, se levante. Sabe como eles combatiam? E eu vou finalizar aqui com esse ato profético. Se o inimigo pensa que vai destruir a igreja, não vai. Se ele pensa que vai dividir os cristãos, ele não vai. Se ele pensa que a igreja vai desistir, não vai. Porque estamos fazendo uma grande obra. Você que está comigo nessa palavra, pega a sua Bíblia. Porque nós estaremos aqui em posição de combate. Em posição de exército, em posição de quem reconstrói, em posição de quem sabe que vai morar na Santa Jerusalém, que Deus levará a sua igreja remida, lavada, mas que está trabalhando para tirar a gente do opróbrio, da miséria, da assolação. Pegue sua Bíblia e levante aí, levante. A palavra de Deus diz que enquanto eles trabalhavam, uma arma estava em sua mão, para que eles pudessem se proteger dos ataques do inimigo. A nossa arma é a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus. Nós vamos vencer o inimigo debaixo da palavra de Deus. Por isso segura a tua arma, segura a tua espada, segura o símbolo da tua fé, segura a palavra de Deus. Com uma mão você segura a palavra, com a outra você executa a obra. Fica assim. Faz assim, bora. Isso é para quem não tem vergonha, departamento infantil, vamos lá. Com a mão tu segura a Bíblia, com a outra tu trabalha. Com a mão tu segura a Bíblia, com a outra tu trabalha. Vamos dar um recado ao campo espiritual. Vamos dar um recado ao campo espiritual. Vamos dizer a eles assim: você não para a igreja, nós vamos lutar e avançar. Será que você pode dar um grito de guerra? Porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. São batalhas espirituais. E Deus conta comigo. Deus conta com você. Andar a mão de orebacaias. Deus conta comigo. Eu estou com a minha palavra, com a espada. Eu estou fazendo a obra. Deus conta comigo. Pastor Silas conta comigo. Pastor Paulo conta comigo. Pastor Tiago conta comigo. Meu irmão, minha irmã, conte comigo. Se Deus pode contar com você, você vai levantar a Bíblia lá bem alto e vai dar um glória a Deus. Combinado? 1, 2, 3 e já. Glória a Deus. Conta comigo, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.